Olá, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje está relacionada à comparação de potência dos números naturais, certo? Eu vou fazer aqui algumas demonstrações para vocês, ok? E daí dessa demonstração, você vai perceber que é bem facilzinho de resolver algumas situações. Preste atenção aí, pessoal. Vamos lá. Vejamos. Se você perceber aqui, solução, né? Vejamos. Ao comparar, né? Devemos utilizar símbolos. Olha aqui. Que símbolos são esses? Ponto. De maior, de menor ou de igual. Como é que a gente vai comparar esses símbolos a partir do momento? Olha aqui, pessoal. Exemplo. 2 à terceira, traço. 2 ao quadrado. Como é que eu sei que 2 à terceira, 2 ao quadrado, se ele é maior, se ele é menor ou se ele é igual? Entendeu? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Eu vou colocar aqui, portanto, olha aqui. Quem é 2 à terceira? Quantas vezes minha base vai se repetir? 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que daria 8. Abaixo, 2 ao quadrado. Quem é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, que daria 4. Ao substituir aqui, pessoal, vou substituir, certo? Quem seria 2 à terceira? 8. Quem seria 2 ao quadrado? 4. Então, 8, 4. Então, 8 é maior do que 4. Se eu colocasse assim, um outro exemplo para vocês trabalharem legal. Olha aqui. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó, 3 ao quadrado. Quem é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, que daria 9. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, que daria 16. Então, olha aqui, ó. Se 3, olha aqui. Se 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, eu vou ter 9, 16. Que símbolo eu vou utilizar aqui? De menor. 9 é menor que 16. Vou dar um outro exemplo de igual. Se eu tenho 7 ao quadrado, 7 elevado a 0, 6 elevado a 0. Então, se você ver aqui, quem é 7 elevado a 0? 1. Eu falei aqui na aula passada em potenciação que qualquer número elevado a 0 sempre será 1. Então, aqui é 1. Ó. Então, 6 elevado a 0 é 1. Então, ao substituir, pessoal, eu vou ter 7 elevado a 1. 7 elevado a 0 é 1. Né? 6 elevado a 0 é 1. Ó. Então, qual é o símbolo que eu vou utilizar? De igual. Certo? Dei 3 exemplos relacionados à comparação de potência dos números naturais. Qual seria? De maior, de menor ou de igual. Em algumas situações, a gente pode utilizar também a diferença, né? Por que a diferença aqui, ó? Isso aqui é o que a gente chama de diferente. Em algumas situações se usa, mas quando você que diz que o número é diferente do outro, por exemplo, 2 é diferente de 1. Até porque seus algarismos são diferentes. Até porque se a gente for relacionado à quantidade, também é diferente. Então, como é que você vai comparar algo mais nítido neste caso aqui? Eu tenho que utilizar as comparações de maior, menor ou igual. Neste caso, como é que ficaria mais exato? Se eu utilizar a simbologia de maior ou menor. Então, 2 é maior que 1. Ou 1 é menor que 2. Então, quando você representa isso de uma forma, você está explicando que 2 e 1 são diferentes, certo? Então, por isso
Em alguns casos, ele não apresenta e não aparece. Tá bom? Bem, uma outra situação aqui, gente, é o que a gente vai ver aqui, um outro exemplo bem interessante. Olha aqui, ó. Se eu coloco aqui 4 elevado à terceira e 10 elevado ao quadrado. Um exemplo. Então, 4 à terceira. Quem é 4 à terceira? 4 vezes 4 vezes 4, que daria 16. Quem seria 10 ao quadrado? Que no caso aqui, perdão, daria 64. Quem seria 10 ao quadrado? 10 vezes 10, que daria 100. Então, como é que a gente vai colocar aqui? Portanto, 64 barra 100, ó. Então, se essa barra aqui está na horizontal, como é que eu vou utilizar agora? Se ele é maior, se ele é menor, se ele é igual. Nesse caso aqui, ele é menor, né? Então, eu estou utilizando aqui esta simbologia, certo? Tudo isso, pessoal, vai estar na página 7 da apostila de vocês. Na página 7 da apostila. Se você for lá na apostila de vocês, na página 7, vocês vão observar algumas situações, certo, gente? De exercício e de exemplos mais nítido também, como está aqui. Um caso muito interessante, gente, é que vocês aprendam a fazer a potenciação de base 10. Alguns questionamentos. Como é que eu vou fazer quando a minha base é 10? É a mais fácil que tem, pessoal. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver isso? Certo? Como é que eu vou fazer aqui, ó? Preste atenção. Então, 10 ao quadrado, eu não preciso multiplicar aqui, ó. 10 vezes 10, que vai dar 100. O meu expoente, ele vai dizer a quantidade de zero que vai ser repetido. Olha aqui, ó. 10 ao quadrado, 100. Repete 1 e repete os dois zerinhos aqui relacionados ao expoente. Outro exemplo. 10 à quarta. Repete 1 e 4 zerinhos, ó. Outro exemplo. 10 à sexta. Repete 1 e 6 zerinhos. Certo? Aí vocês acabam de responder potenciação quando a base é 10. Então, quando a minha base for 10, você tem que resolver dessa forma. Por quê? Porque eu posso colocar aqui 10 elevado a 10. Então, você não vai fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Daria muito trabalho. Neste caso aqui, repetir o 1, certo? Que é esse coeficiente aqui. E 10, 0. Estaria representando também esta potenciação. Então, minha gente, vocês sabem que as classes, elas estão divididas também, né? Que já foi isso foi visto em sala de aula. Eu posso ter aqui o que seria essa classe que eu estou falando aqui, né? Então, as classes, ela está se dividindo aqui, ó. Olha aqui, ó. Que é a primeira classe. A primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. Sendo que na primeira classe a gente vai trabalhar unidade, dezena, centena. Aqui eu teria na segunda classe, olha aqui, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Na segunda. E na terceira classe, quem seria? Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, como vocês podem ver aí. Então, eu posso representar aqui um exemplo bem simples. Se vocês observarem, tranquilo, não vai fazer tanta
ser tanto difícil para vocês. Então, eu posso representar isso aqui dessa seguinte forma. Olha aqui, ó. Exemplo. 7, 6, 1, 4, 2, 8, 5. Olha aqui. Eu posso separar, ó. Como eu estou fazendo aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui eu tenho primeira ordem, segunda, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem. Aqui, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, centena de milhar, dezena de milhar. E essa aqui é o que a gente chama de unidade de milhão. Então, uma potenciação também ela pode ser escrito em classe. Agora, o que vai ser na verdade escrito em classe é o resultado da potenciação, da potência, né? Que é o que a gente chama de potenciação. Certo, gente? Então, na página 13, você vai ver aqui alguns exercícios para que vocês possam resolver. Bem, agora, gente, na aula passada eu passei até a página 9. Na página 10, tem alguns questionamentos que vocês podem fazer, ó. Que é o terceiro quesito, que vocês vão ver aí um cubo, né? Este cubo foi construído com os cubinhos coloridos de mesmo tamanho. Ele pergunta a potenciação que representa o total de cubinho conforme que forma esse volume é. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Se você ver a quantidade de cubinho aí, ó, que ele representa aí, pessoal, página 10, olha aí, ó, página 10, certo? Terceiro quesito, né? Página 10, terceiro quesito. Como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Veja, eu tenho um cubo lá, né? Esse cubo, ele está dividido em partes, ó. Se você ver aí, ele está dividido em partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa acontece. Então, se você ver aqui, eu vou ter 5 cubinhos, que representa essa aresta. Aqui eu vou ter 5 cubinhos também. E aqui também eu vou ter 5 cubinhos. Como é que a gente vai fazer o volume nesse caso aqui? Seria o volume aqui dessa figura, seria A vezes A vezes A. Mas eu não preciso colocar o A, é só um produto das arestas. Então, V é igual a 5 vezes 5 vezes 5. V, quantas vezes o 5 se repete? 3. Então, 5 elevado à terceira. Aí você vai lá, na questão 10 aqui, na página 10, no terceiro quesito, e vai marcar a alternativa. Qual é a alternativa aí neste caso? Letra A. Olha aqui. Letra A. Certo? Então, a letra A está aí para você resolver. Ok, gente? Então, aqui, faça um exercício da página 9, certo? Vou deixar aqui, página 9 até a página 13. Então, olha aqui, gente, páginas 09 a 13, certo? Ok, pessoal, estou esperando vocês na próxima aula.